Boa noite! Hoje, no nosso episódio de podcast, estaremos conversando sobre um assunto que deixa os papais e os cuidadores de cabelo em pé: seletividade alimentar. E eu convidei duas maravilhosas para baterem um papo comigo aqui sobre isso. A Lu, que vocês já conhecem, que é terapeuta ocupacional, e a Janice, que é nutricionista materno-infantil. Então, meninas, se quiserem se apresentar... Bom, eu sou Luciene, terapeuta ocupacional, já trabalho há 18 anos com seletividade alimentar, algumas formações também em PNL e formação de pais. Por quê? Seletividade alimentar, nós estamos falando dos pais também. E eu sou Janice Daniele, eu sou nutricionista materno-infantil e eu atuo há 8 anos na área, então lidando aí desde a gestação e principalmente com as nossas crianças. E também englobando muito essa parte da seletividade alimentar, né, com as nossas crianças, porque é uma necessidade muito... Como a Kaline disse, é uma necessidade muito urgente que deixa as famílias, principalmente as mães, de cabelo em pé. E antes de a gente começar, eu tava conversando aqui com as meninas que com toda essa questão da suplementação, né, do projeto de suplementação que a gente vem fazendo lá no consultório, então a demanda e a procura de pais com essa queixa de seletividade alimentar tem aumentado muito, né? Então eu julguei necessário e super importante a gente fazer esse podcast, até para acalmar alguns pais, né, sobre a normalidade disso numa determinada fase da vida e o que fazer para que isso não se torne aquele adulto que não come legume, que não come fruta, que só come macarrão e carne, né? E também, quando que a gente vai começar a se preocupar que isso já não é mais normal da fase, entendeu? Que isso já é uma patologia, que isso já é uma doença e que isso já tá trazendo prejuízo na saúde da criança, né, meninas? Então, por volta dos 2 anos, a gente tem aquela fase natural da seletividade alimentar, junto com o Terrible 2, né? Então, eles já começam a querer escolher a roupa que vão vestir, o calçado que vão usar, que horas vão tomar banho, se querem sair do banho ou se não querem sair do banho. Que é ótimo, né? E junto com isso, eles começam a escolher o que eles querem comer também. Não é assim, Janice? Isso vem de encontro porque nessa fase, eles começam a diminuir uma necessidade de nutrientes, de calorias, e eles têm um ótimo desenvolvimento oral, onde eles vão fazendo um treinamento sobre a mastigação e sobre as preferências alimentares. Então, eles estão se impondo com uma nova personalidade, eles estão entendendo eles como uma personalidade própria, tanto é que a maioria das crianças nessa idade eles falam em terceira pessoa. Eles não falam, eu quero, eles dizem, a Janice quer, o fulano quer, e aí eles começam a justamente fazer essa seletividade por causa também da necessidade nutricional. E aí nessa fase também a gente tem uma redução da velocidade de crescimento, Exato. Né? Como a velocidade de crescimento diminui, o apetite, a necessidade nutricional da criança vai diminuir. E aí os pais ficam doidos, porque aquela criança que batia pratão, assim, que comia um monte, começa a comer pouco. E aí qual que é o principal problema dessa fase? Vai substituir pela coisa mais palatável, né? Isso aí. E eles começam a fazer as mães ficam angustiadas, porque eles comiam antes de 3 em 3 horas, grandes volumes. E agora, eles fazendo 3 refeições no dia de grande volume e lanches pequenos, detalhe importante, lanches pequenos. O próprio nome diz, é lanche, não é uma refeição. Isso já basta para eles. E aí, às vezes, a gente começa a se perder um pouquinho nesse sentido, colocando lanches muito reforçados, e aí a criança vai lá e começa a comer menos no almoço e na janta, que é onde tem justamente os legumes, as verduras e tudo mais. E aí, a gente tem muito nessa questão também, às vezes... a gente faz a consulta de introdução alimentar e os pais acham que às vezes é bobagem, assim, os avós, né, uma coisa mais cultural, né, é bobagem aquele negócio das texturas, de tu não dar sopa, de tu deixar a textura do alimento separada para a criança sentir o gosto e a textura diferente de cada alimento. E aí, quando isso não é feito, a gente vê isso muito retratado nessa fase da seletividade, né, Lu?
Sim, a exploração na alimentação deve acontecer já na introdução alimentar. Começou a introdução alimentar, ninguém está falando em BLW, ninguém está falando que tem que ser fixo um tipo de alimentação, mas tem que ser de uma forma ativa. Você pode sim alimentar o seu filho, mas você também tem que deixar ele participar, dando um alimento para ele poder explorar, falando sobre a descrição daquele alimento, que às vezes a gente só soca a comida na boca da criança e come aí. A gente não fala sobre a descrição da comida, o que a criança está comendo, a gente não faz esse processo de apresentação. Gosto muito de explicar que quando nós vamos fazer a introdução alimentar da criança, nós temos que fazer isso de maneira como se a gente estivesse falando com um adulto mesmo. Tipo, olha aqui, ó, Janice, agora eu vou te dar tal fruta para você comer. Não, agora eu vou te... Olha aqui, o que você achou? É frio? É quente? Quanto mais informação eu dou, mais eu favoreço que a criança aprenda. Isso começa desde os 6 meses. Não é lá nos 3 anos que a gente vai fazer isso. Ah, a criança não entende. Ela entende, sim. E ela vai aprendendo no decorrer para fazer essa exploração de maneira mais satisfatória. E a exploração é de uma forma de brincadeira mesmo. E aí, o que acontece? Às vezes, a Janice até pode colaborar comigo nisso, né? Que acaba vendo mais também, né? Os pais começam a introdução alimentar e o pediatra até orienta assim, olha, você não precisa usar processador, não precisa esmagar tudo, mas a criança sente um pedacinho de alguma coisa, faz o reflexo de colocar para fora esse alimento e os pais já desistem e começam a triturar o alimento. E como isso é maléfico para a questão sensorial da criança, né, Lu? A insegurança se torna muito grande nesse processo e a insegurança dos pais passa para a criança. Até porque, assim, eu como mãe compreendo que quando tem ali o reflexo, a gente dá uma travadinha. Mas isso a gente precisa trabalhar em nós e também na criança. Olha, filho, é assim, vamos tentar de novo. Fica mais atento se você está inseguro, busca outras formas. Tem vários profissionais que dão curso de introdução alimentar, né? Existem formas de você se capacitar, porque assim, antes existia aquela conversa de que, nasce uma criança, nasce uma mãe. Mas eu posso me tornar uma mãe melhor, né? Tem formas de eu fazer isso. E se eu me capacito para que eu consiga fazer isso, eu consigo ofertar mais formas de exploração para o meu filho. E não é só de dar na mão, é de falar sobre aquilo, é sobre falar também sobre o que você não gosta. Isso é uma forma de introduzir para a criança várias formas de estímulo. Tanto que na Sociedade Brasileira de Pediatria tem, no manual de 2019, acho que ele aponta, só não sei a referência desse estudo, mas ele aponta que crianças que não recebem comida em pedaços, principalmente até os 10 meses de vida, acabam sendo mais propensos a ter a seletividade alimentar no futuro. Então, tudo bem que no início dos 6 meses, no início dessa introdução alimentar, a gente utilize texturas mais adequadas para ajudar nesse desenvolvimento oral dessa criança. Mas depois que ela vai adquirindo essa habilidade, a introdução alimentar é um processo que ela vai até os 2 anos de idade. A gente precisa fazer a evolução dessa textura. Devagar, com calma, sem ansiedade, né, Janice? Exato. Como a ansiedade interfere, assim, muito na questão, tanto da introdução alimentar, do neném não aceitar mesmo a comida e ficar naquilo leite, quanto na fase da seletividade. Porque o pai e a mãe ficam insistindo, ficam fazendo aviãozinho, ficam fazendo trocas, ficam fazendo barganhas. E a criança que quer ela mesma escolher o que vai comer, quanto mais você insiste, mais ou ela uso não da tela, né? Para distrair. Ou usam da tela. Aí começa a colocar a comida, coloca o legume embaixo do macarrão e coloca na boca da criança achando que ela não vai sentir aquele macarrão, aquele legume, aquela cenoura, aquele outro tempero. E ela sente, porque isso é uma habilidade oral importante. A gente precisa sentir as texturas. A partir de 1 ano de idade, a criança começa a sentir, diferenciar a textura dentro da boca dela para aprender as habilidades. Por exemplo, quando a gente vai comer um peixe que sabe que tem espinho, como é que eu vou fazer para separar dentro da minha boca? Como é que eu vou saber que tem esse espinho de peixe? Ou, por exemplo, quando você coloca um grão de bergamota dentro da sua boca, como é que você vai fazer para separar essa semente e não engolir ela? Então, isso é uma habilidade oral.
E a criança começa nessa fase a sentir essas pequenas diferenças de textura, junto com o que ela quer ter autonomia. Aí a gente está acostumado a dar sopa, feijão e é mais rápido a gente dar a comida na boca da criança, só que nessa fase ela quer ter autonomia. Se ela não treinou essa coordenação motora de capturar esse alimento líquido e levar até a boca sem derrubar, ela vai preferir alimentos que ela possa pegar com a mão e sair explorar o mundo. Que uma criança de 2 anos de idade, ela quer explorar o mundo, né, Lu? Quer e com razão, né? Precisa Exato. fazer isso. E esse processo da exploração, até porque a Janice falou sobre a habilidade de exploração, a coordenação motora fina começa na boca, né? Muitas pessoas acham que a criança vai chegar lá e escrever, mas a gente avalia a habilidade oral para depois saber da escrita. E aí nós vamos ver se a criança sabe lateralizar a língua, se ela sabe explorar, ou se ela está levando objetos na boca na fase errada. E pode ser lá da introdução alimentar, onde não foi facilitada a participação dela nessas atividades que elas já deveriam estar participando, né? Acontece muito. Então, para vocês verem que a fase da seletividade alimentar, ela já vem de muito antes. Se tudo foi feito da maneira correta, digamos assim, né? Mas da maneira que é orientado, ainda assim a criança pode chegar aos 2 anos e ter uma certa seletividade alimentar. Mas se houver alguma dessas intercorrências aí na introdução alimentar, essa seletividade pode ser ainda pior, né? E aí, o que é importante a gente saber e a gente levar em consideração, meninas, o que vocês falam, assim, sobre quando que essa seletividade alimentar tem que acender uma luzinha na cabeça dos pais, assim, opa, peraí, né? Acho que não é normal da idade, acho que é algum outro problema. Ou acender uma luzinha lá na PED. Essa criança tá comendo só alimento amarelo, não quer comer alimento de outra cor. Ou tá comendo só alimento pastoso, não quer comer. Quando que eles devem procurar ou a fono ou a TO? A gente até não tem fono aqui, mas a fono faz parte dessa equipe multidisciplinar. Muito. E é muito importante. É que as nossas fonos, gente, tá difícil fono. Alguém aí faz fono, vamos ajudar as crianças. Nós temos a Fran lá na clínica. E a Nutri deve estar com a gente sempre, mesmo nesses casos de seletividade normal, né? Esperada para a idade. Mas quando que a gente vai pensar assim, pode ter alguma doença, pode ter algum problema aí? Eu sempre converso com os pais para orientar eles justamente dessa observação. A mãe, naturalmente, é a mais preocupada com a alimentação do filho, porque é ela que alimenta desde a barriga. E aí depois, na amamentação, também é a mãe que se preocupa. Então essa mãe, e aí ela vem bombardeada de todos os meios, dizendo que o seu filho não está nutrido o suficiente. E aí essa mãe vai ver que esse bebê que comia de 3 em 3 horas, agora não come mais tanto, nem naquele volume. Só que a redução foi muito drástica, né? Desse crescimento, dessa velocidade. Então isso impacta também nesse volume ingerido pela criança. E aí eu sempre vou fazer uma avaliação e eu digo para a mãe assim, é normal a criança ficar períodos, por exemplo, 1 semana que ela só quer comer banana de fruta. Ela não quer ver nenhuma outra fruta na frente. Daqui a pouco, ela esquece a banana e ela vai para outro alimento. Isso é esperado para a idade. A gente precisa entender o que é a seletividade também. Então, eu sempre digo para a mãe primeiro assim, olha, se ele não está comendo, né, por mais do que 10 ou 15 dias, ele está comendo 1 vez por dia, não está mamando, não está comendo o suficiente, não está comendo em todas as refeições bem, então aí é que a gente vai começar a identificar que pode ter um problema, alguma outra questão. Vamos ver, será que está resfriado? Será que não está? Né? Vamos avaliar junto com a PED como é que está esse desenvolvimento, como é que está esse peso, será que está dentro da curva do esperado para a idade? Né? E aí, a seletividade, eu sei que é o terror dos pais acharem que não come, porque não come legumes e frutas, mas o quanto que eu estou expondo de variedade, de novo, lá na introdução alimentar, porque
se eu colocar muita informação no prato dessa criança, ela também não vai querer comer. Mas a seletividade, ela é o quê? Quando a criança ela não come nenhum alimento de pelo menos um grupo alimentar. Então, se a criança come uma fruta ou toma um suco de laranja, eu já tenho uma fruta aqui no meio. Então, tudo a gente vai avaliar essa preocupação. Agora, quanto mais restrição de número de alimentos que essa criança consome, aí já é o sinal de alerta. Quanto mais ela vai reduzindo, mais a gente precisa buscar essa ajuda. E a gente vê muito na questão da seletividade, os pais chegam com a queixa assim, a minha criança não come fruta. Só come morango e manga. Opa, mas peraí, então morango e manga ela come. Uma vez ela só comia banana e maçã. Então, realmente, eles têm esse negócio de uma semana come só isso, na outra semana come só aquilo. Tem aquela fase que eles ficam, uma semana quer comer só o feijão do prato, não quer comer o resto. Aí, na outra semana, come só o arroz e não quer comer o resto. E isso tá tudo bem, entendeu? Porque é da fase. Mas até que ponto tá seletivando algum grupo alimentar específico por um longo período de tempo? Seletividade alimentar é diferença de preferências alimentares, né? E outra coisa que também eu pego muito, que vocês devem também ter contato, é aquela criança, meu Deus, Pedro, ele não come nada. E aí, eu vou pesar e vou medir, e a criança tá ganhando mais peso do que deveria. Peraí, não come nada como? Não come nada de saudável? Ou a porcaria também ele não come? Não, porcaria ele come, iogurte, biscoito. Então, peraí, que seletividade alimentar é essa, né? Quando a gente fala das preferências alimentares, a gente vê como que tá a rotina dessa família, né? A rotina alimentar também entra dentro de rotinas. O que está sendo ofertado? Quando ela não está comendo alimentos saudáveis, mas ela está tendo acesso a outros, porque realmente, se eu colocar aqui brócolis para nós, se a gente não tiver o sistema límbico ali, só o senso crítico, a gente vai querer pizza, né? Evidentemente. Mas a gente sabe que o brócolis é saudável, que a cenoura é saudável, então a gente usa a nossa capacidade de pensar. E os pais têm que fazer essa função para a criança. Né? Eles não têm isso preparado, não têm maturidade ainda cerebral para escolher os seus alimentos. E eles só vão ter acesso aos alimentos que os pais levam para dentro de casa. E a forma de exploração, porque às vezes fala, meu filho não come cenoura, mas eu dou a cenoura sempre preparada da mesma forma, né? Eu mudar essa forma de preparo, eu trazer a criança para fazer junto. Às vezes não é uma salada de cenoura, mas pode ser um bolo de cenoura. Então a gente vai buscando alternativas para inserir a criança na rotina familiar, tanto da alimentação quanto dos preparos desses alimentos, né? Isso, e aí a gente também vai mostrando para a família que tem como trazer esses alimentos para dentro de casa. Então, como a Lu falou, é essencial que a família tenha bons hábitos também. Não adianta eu querer colocar que ele coma alguma coisa que a família não come. Então, lá, né, voltando de novo na introdução alimentar, né? Não adianta de nada eu simplesmente colocar lá vários grupos alimentares no prato do meu filho e depois isso não se tornar um hábito dentro de casa. Será que essa criança, eu sempre faço o cálculo de quanto ela está mamando? Porque, principalmente para as mães, isso não é muito perceptível para elas. Ele mama só um pouquinho. Tá, daí eu peço, quantos ml? Não sei, é meia mamadeira, mamadeira cheia. E aí você vai contabilizar quantas mamadeiras no dia e muitas vezes até na madrugada que esse bebê toma. Facilmente uma criança que vem e que os pais dizem que ela é seletiva, que ela só prefere comer o iogurte, a bolacha, ela toma às vezes 1 litro de leite ao dia. E isso é o suficiente para suprir toda a necessidade calórica dessa criança. Então, por que ela vai se esforçar para comer uma coisa diferente? Né? Então, a gente precisa fazer esses ajustes e entender como que essa criança está no meio que ela está inserida e também precisa, eu sempre reforço, não é deixar a criança passar fome, mas a gente precisa conduzir o apetite suficiente para o horário da refeição. E muitas vezes essa criança, ela não está comendo nunca com a família.
O almoço, a gente sabe, na minha prática, pelo menos, o almoço é a parte mais difícil para as famílias, porque é muito corrido, elas têm que ir para a escola, então a criança exige muito tempo para comer, e aí essa criança muitas vezes já está acordando tarde, às 9 da manhã. Tomando mamá e mais umas bolachas, mais algum lanche ali no meio, e ela vai almoçar 11h30, meio-dia, ela não tá com fome, gente, passou 3 horas. 3 horas que ela encheu muito bem a barriga. Aí vira um ciclo. Aí ela chega, almoça, é o terror. As mães me dizem assim, é um inferno a hora do almoço. Porque a criança não come, eu já fiz de tudo, né? Aí ela vai, aí a mãe diz assim, aí eu acabo dando um mamá antes de ir pra escola, porque senão vai com a barriga vazia. E a criança já interpreta, por que eu vou me esforçar aqui para comer esse legume, esse brócolis, esse feijão, se eu já vou ter uma mamá depois, né? E aí vai para a escola, daí come um lanche, aí chega em casa, cansado, vai para o mamá e fica esse ciclo. Mas aproveitando a fala da Janice sobre a fala da mãe, que é real, né? É um inferno tudo isso. A gente fala muito das experiências sensoriais que essa criança recebe em toda a vida. Se é um inferno para a mãe, para a criança também é um momento infernal, né? Então, como eu vou querer me alimentar num ambiente que não tá legal? Algo que é novo para mim, eu tô experimentando o mundo, e se não tá legal, por que eu vou querer continuar dessa forma? Então, ao invés da gente aproximar a criança, a gente vai fazer com que ela realmente se torne cada vez mais distante do processo de uma alimentação saudável e de algo bacana na vida dela. E isso tá muito relacionado com a ansiedade materna também, gente. Como a gente percebe essa diferença, assim, aquela mãe ansiosa que a criança coma, sabe? Que vai, que insiste, é a criança que menos come. É a criança que mais sente essa ansiedade da mãe e não... Já aquela mãe que é mais desencanada, assim, se comer agora, comeu, senão eu vou guardar o prato na geladeira e depois eu vou oferecer de novo. Cara, o negócio flui muito bem. Então, como o estado mental da mãe influencia muito isso, tanto na questão da introdução alimentar, quanto na fase da seletividade alimentar também. Sabe, meninas, que eu tive uma criança que não tomava 1 litro de leite, ele tomava 1 litro de iogurte por dia. 1 litro de iogurte por dia, você sabe o que é isso? Como que a criança vai comer outra coisa? Porque a criança se negava a comer, e aí... ficava com a mãe e com a avó, assim, aí as vós, queridas, eu amo as vós, né, só que elas ficam ansiosas porque a criança não come, daí qualquer coisa que elas derem tá bom, sabe? Então aí a criança se negava a comer a comida, efetivamente, e ela dava iogurte. Então já que a criança não comeu, eu vou dar um iogurte que pelo menos comeu alguma coisa. Mas foi tão difícil a gente fazer esse desmame desse iogurte, fazer com que essa criança voltasse a comer comida mesmo. E isso, com certeza, eles entram num ciclo vicioso. E é bem como a Janice falou. A criança entende que se ela não comer no almoço, ela vai ganhar algo mais palatável depois. Seja o mamá, seja o iogurte, seja o sanduichinho, seja o biscoito. Então, eu sempre falo para os pais, e isso é uma maneira que eu acho que a gente já pode adentrar as maneiras de driblar essa seletividade alimentar, mas isso é uma forma, se a criança não comer o almoço, você vai guardar aquela comida do almoço na geladeira, e a hora que ela tiver fome, você vai oferecer a comida. Eu sempre falo para os pais assim, se você tiver com muita fome e te derem um brócolis, você vai comer? Vai comer. E se te derem um chocolate, você vai comer? Você vai comer. Mas se você não tiver com muita fome, assim, não tiver muito afim e te derem o brócolis, você vai comer? Não vai comer. Mas se te derem chocolate, você vai comer? Você vai comer. Então, realmente é entender esse momento do apetite, da fome da criança e guiar ela nesse caminho, né? Exatamente, eu sempre falo assim para os pais que eles têm que, eu coloco esses exemplos para eles entenderem o quanto essa criança já está satisfeita. O manejo que a gente mais faz é ajustar a rotina. Claro, de acordo com a realidade de cada família, né? Mas ajustar essa rotina para
dar aquele espaço para que a criança realmente tenha apetite lá na hora do almoço. E aí, a gente entra também, então, na divisão das responsabilidades na hora da alimentação, que eu acredito que a Lu também trabalha com isso, que eu acho que é o que mais é efetivo, assim, é o que mais dá clareza para os pais, para eles conseguirem sair desse ciclo. Os pais e cuidadores, eles têm 3 responsabilidades na hora da alimentação. Eles vão definir aonde a gente vai comer. A gente vai comer essa refeição aqui na mesa da cozinha, ou a gente vai comer num piquenique, na sala, porque convenhamos, tem coisas, por exemplo, uma fruta, você não vai comer na mesa da cozinha, você não vai comer de garfo e faca. Você vai pegar com a mão, porque é muito mais agradável para comer. Então, cada alimento também tem um ambiente mais propício para isso. E os pais é que vão definir onde é esse local. Os pais vão definir qual é a hora da alimentação. Não é o filho. Qual é o horário daquela refeição? Qual é o horário do café da manhã? Qual é o horário do almoço? Qual é a hora do mamar? Porque para fazer o desmame desse litro de iogurte, desse litro de leite, a gente não vai deixar ele sem 1 litro de iogurte todo dia. A gente vai começar reduzindo para talvez 800 ml, 700 ml, tudo dentro do que cada criança tolera. Mas aí a família os cuidadores vão dizer qual é a hora que ele vai tomar esse iogurte. Qual é a hora desse mamar? Não se toma mamar depois do almoço, antes de ir para a escola, né? E os pais também vão definir qual é o tipo de alimento que será ofertado naquela refeição. Claro, meu filho não está comendo brócolis. Eu não vou colocar só brócolis para ele comer, né? Eu vou colocar o que cabe, por exemplo, dentro de almoço. O pão não cabe dentro do almoço. O pão é comido no café da manhã. Quanto muito no jantar. A Nutri não gosta muito do pão no jantar, mas enfim, esse é um papo para outro horário. Ovo. Isso. Fitness. E aí, então, o pão tem o horário do pão. O leite tem o horário do leite. Assim como arroz e feijão, a gente não come no café da manhã, a gente come no almoço. Ou no jantar também. Então, a criança precisa entender o que vai ter naquela refeição. E aí, o adulto, o cuidador, vai explicando essa rotina, né, para a criança, dizendo, agora é a hora do almoço, o que tem para comer são esses alimentos aqui. E a criança, quais são as responsabilidades da criança? A criança vai definir quanto que ela vai comer, né? Ela vai dizer, eu quero só 1 grão de arroz. E vocês, pais, eu sei que angustia o coração, mas num processo, com calma, a gente vai conseguir ajudar eles. E respeitem, deixe ele comer aquele grão de arroz. E explica, filho, tudo bem, mas a próxima refeição é só o lanche da tarde, porque quem define que horas é a refeição é você, pai e mãe. E a lanche da tarde é só às 3 horas, então tem 3 horas até lá. E aí entra o que a Kaline falou. Se não quis comer aquele prato do almoço, deixa lá para depois, porque se a 1 hora da tarde ele quiser comer, tem que trazer esse prato do almoço de volta, porque esse é o alimento que vai para o almoço. E a criança vai definir se ela vai comer, porque se ela disser também que não está com fome, a gente tem que respeitar, mas a gente vai conduzir qual é a próxima refeição, qual horário e que tipo de alimento vai ter nessa próxima refeição. E a criança vai decidir o que ela vai comer dentre o que o adulto colocou para aquela refeição. Então, no começo é muito difícil, a gente não é uma coisa que muda do dia para a noite, mas um pouquinho por dia, ensinando essa nossa criança que ela é muito inteligente, eles sabem, eles entendem isso, eles vão se adequando a esse ritmo da família. E é importante respeitar as quantidades da criança, até porque, assim, a gente fala sobre o sistema introceptivo, que faz parte da parte sensorial, né? Se eu quero que a criança entenda a hora dela ir no banheiro, a hora que ela sente fome, a hora que ela sente dor, ela vai me trazer isso que não tá com tanta fome e eu vou ficar naquela história de, mais uma colheradinha, mais uma colheradinha. Isso a gente não tá respeitando os limites dela. Então, a gente precisa ensinar aos poucos, né, a introdução desses novos alimentos, mas deixar também a quantidade que ela tem uma boa aceitação. Porque isso é um processo, não é em 1 dia, 2 dias que nós vamos conseguir resolver o caso de uma criança seletiva. É um processo de introdução até para a família.
Um dado que é super importante, assim, às vezes a gente quer que a criança coma, mas essa criança não está em contato com os pais, que é o maior vínculo delas. E aí não vê o pai comer, criança faz imitação. Por isso que as crianças andam com o salto das mães, andam com as roupas, porque a criança vive de imitação. Se ela não tem quem imitar, como que ela vai começar a comer? Então ela precisa te imitar. Você precisa se permitir comer de outras formas perto da criança, brincar também com a comida. Exemplo, eu gosto muito nas minhas mentorias de falar assim, brinca que, comi uma banana e agora virei um macaco. Já é uma brincadeira, né? E a criança já fica todo, não, se eu comer tal alimento, eu viro o som de tal bicho. É uma brincadeira tão simples e que engrandece tanto esse momento. Exatamente. E essa questão mais sensorial também, de a gente também não respeitar os limites da criança, nós estamos aí com uma grande epidemia, a gente pode chamar, né, de obesidade infantil, né? E com certeza essas crianças que são obesas hoje, que a gente vai acirrar aí uma luta árdua, né, contra a obesidade, com acompanhamento com endocrinologista, nutricionista, atividade física e tudo mais, provavelmente começou lá na infância, né? Com pais que não respeitavam os limites da criança, porque isso é um ponto importante, aqueles pais que ficavam insistindo, tem que comer todo o prato, e a criança perdeu o poder de entender que ela tá saciada ou não. Então, o quanto é importante a gente deixar a criança ter essa questão de saber, não, eu não quero mais, eu tô saciada e tá bom. E quando ela pedir o alimento, a gente oferecer o alimento saudável, né? Tem muito isso que... como que você quer que eu coma cenoura se não tem cenoura no seu prato? Pro pai e a mãe, né? Por que eu tenho que comer alface se não tem alface no seu prato, né? Então, por que eu tenho que tomar água se você tá tomando coca? Então, tem toda uma questão familiar muito grande também relacionado com a seletividade alimentar, que se os pais não se conscientizarem e mudar os seus hábitos, a criança também não vai ter como sair sozinha dessa seletividade. Quantas vezes a gente vê aquelas famílias que vai comprar fruta e daí compra a frutinha da criança, não tem a frutinha da família, né? Só. A minha bandeira, gente, lanche é fruta. Fruta é lanche. Fruta sacia. Porque a gente fica, as mães, né, saem daquele perfil que aquela criança comia bastante, aquele bebê comia grandes volumes e aceitava super bem essa fruta. E agora ele tá mudando o processo, que a gente já conversou. E aí agora, eu tenho que começar, agora que já posso introduzir outra coisa, eu vou fazer um bolinho sem açúcar. Por quê? Mantenha a fruta. A fruta, ela é um café da manhã também. Por que eu tenho que colocar o pão no café da manhã? Ou um bolinho sem açúcar? Coisas que dão trabalho pra gente fazer, porque a maior parte da dificuldade da alimentação também hoje em dia é justamente pela correria. É difícil manter, né, uma alimentação saudável, preparar, lavar louça e aceitação e todo esse contexto. Então, fruta, sim, é lanche, é café da manhã, é nutritivo pra caramba. Porque a gente precisa de um lanche pequeno para que essa criança tenha fome para comer almoço e janta, que são as refeições que mais têm nutrientes. É as refeições que vai ter ferro, que vai ter zinco, que vai ter vitamina A, que vai ter magnésio e a maior gama de nutrientes é almoço e jantar. A gente precisa deixar com que esse lanche seja menor, né? Sim, eu posso fazer esses lanchinhos como um bolinho sem açúcar, posso fazer um bolinho integral, uma panquequinha, um bolinho salgado, só que eu preciso continuar treinando essa criança a comer fruta. Não é porque virou 1 ano de idade que ela vai, né, que a gente não vai mais ofertar fruta. E aí, o quanto colocar para a família também. Quando eu atendo na gestação, eu já peço, já vou querendo saber os hábitos da família e já digo, você já precisa começar a treinar a comer. Pelo menos alguma coisa você precisa. Lá na introdução alimentar, aí eu peço, qual é o hábito disso, qual é o hábito daquilo? Porque na introdução alimentar é fácil você se esquivar, né? Do que você tá comendo e a criança vai comer diferente. Mas depois de 1 ano de idade, meu amigo, esquece. E tem muito dos pais que chegam para nós também e falam assim, mas a criança já sabe onde é a gavetinha do biscoito, ela vai lá e pega.
mas quem comprou o biscoito para deixar na gavetinha que a criança já sabe. Então, tratar a seletividade alimentar é uma coisa muito familiar. Não tem como a gente querer que a criança melhore a seletividade alimentar se a família não compra a briga e não começa as mudanças do mercado, desde o mercado. Não Porque tem como. senão vai entrar nesse processo de seletividade, obesidade e desnutrido. Tá obeso, mas tá desnutrido porque essa criança não aprendeu a comer. E aí esse dilema que a gente encontra mais ainda no consultório. Aquela criança que é seletiva, que tá acima do peso, precisa de uma alimentação melhor, mas a gente não sabe nem por onde começar. E aí a dificuldade só vai se tornando cada vez maior. Na primeira infância é muito mais fácil se tratar, né? Depois começam realmente a decidir, que nem no consultório a gente anda recebendo já adolescentes. Esses dias fazendo avaliação de um de 11 anos que começou a papinha de bolacha. E aí a gente, sem contar os critérios de suplementação que não acontece, porque daí nem remédio aceita tomar, né? Mais nessa faixa etária, mas é papinha de bolacha, Coca-Cola e computador. É uma combinação perfeita, né? Então, a criança já não é mais uma criança, mas que a gente não tem tantas estratégias para inserir mais e a família já não tem tanto domínio em relação a essa pessoa, né? Essa criança que já está um adolescente. Então, a gente começando, quanto mais cedo, olhar para a família e observar os hábitos familiares, a gente consegue mudar para não chegar nessa fase, porque realmente lá nos 11, 12 anos, aí não tem mais dessa de não sabe onde está a gaveta, eu consigo dificultar, então fica tudo muito mais complicado se tratar, né? E a gente sabe que a obesidade está acontecendo em todas as faixas etárias e riscos para a saúde gigantescos, né? E não pensem que a maior parte das crianças obesas comem muito. A maior parte das crianças obesas comem errado. E aí é porque começou lá com 2 anos, na seletividade, começou a fazer as trocas do alimento saudável pelo alimento não tão saudável e não conseguiu mais voltar. Porque uma vez que a gente faz a troca, a gente não consegue mais voltar. É cada vez mais difícil. Quanto maior eles ficam, mais difícil fica a gente tirar a porcaria e voltar para a alimentação saudável. As mães sempre falam assim, quando vem uma criança acima de 4, 5 anos, ou 7, 8, enfim, eles sempre falam assim, comia de tudo. E geralmente a média é até os 2 anos de idade. E ali a mãe começou a entrar no desespero de que aquela criança não estava comendo, vem todos os julgamentos de todo mundo, a gente entende vocês, tá? E a mãe entrou no ciclo, principalmente a mãe, né? Entrou no ciclo do pelo menos. E aí o meu apelo sempre é, não, mãe, se você tá com dificuldade com a alimentação do seu filho, não vá para o mercado e dizer assim, eu vou tentar pegar isso aqui para ver se pelo menos ele come. Porque aí a gente começa lá com os 2 anos, a criança começa a comer menos carne, por um processo de desenvolvimento sensorial, de mastigação, desenvolvimento oral também e tudo mais. E aí a criança começa a não comer mais a carne, e aí quando a gente vê, a criança está comendo salsicha, porque a mãe ou qualquer um foi lá e disse, eu vou pegar, porque pelo menos, eu sei que é horrível essa salsicha, mas pelo menos é a única proteína que meu filho come. Então, entrar nesse, quando a mãe, esse é um ponto de atenção, quando está nesse ponto que você está desesperada porque o seu filho não come e que você está tendo que fazer sempre 1000 manobras para pelo menos comer, é aí que a gente já poderia ter ido antes, mas a gente precisa ligar muito esse sinal de alerta, precisa muito apoio e a família como um todo entrar ali junto pra gente resgatar o paladar dessa criança. E quando começa com aquela coisa de marcas, né? Só como tal marca, que é só assim. Isso é preocupante, porque realmente chega crianças que só comem marca disso, marca daquilo. Se não for aquela marca de macarrão, geralmente os macarrões são os instantâneos. Então, não, os mas todinhos. não coloca o temperinho, bota o tempero gente, de casa. Tem uma péssima notícia. É péssimo igual, ou pior.
Então a gente acaba introduzindo coisas erradas e tirando a oportunidade da criança experimentar. Uma regra geral que eu sempre passo em consultório para os pais é que assim, a criança precisa iniciar o processo de independência já quando ela começa a conseguir manusear talheres. E às vezes não é ela comendo efetivamente, mas ela ajudando a servir o pratinho dela. Mas a panela é quente, troca lá o pote, coloca no outro pote, faz a criança pegar, ela vai ter noção. A gente ajuda na coordenação motora, para ela ter noção de quantidade. Todo esse processo é muito legal. Dá um pouquinho mais de trabalho fazer essas trocas, mas realmente lá na frente seu filho vai agradecer. Não tem como. Mas aí, sempre que o que tem no prato dos pais tem que ter no prato da criança. Eu sempre falo isso é uma regra. Se ela vai comer ou não, é uma decisão dela. Mas se ela não quiser comer, ela já teve um contato visual, ela já teve uma experiência, uma conexão com esse alimento, que é o que nós precisamos, que ela se conecte ao alimento. O momento da alimentação é isso inicialmente, né? Tu comentou, por exemplo, do adolescente que comia papa de bolacha. Nos cursos de introdução alimentar, e muitas vezes para os pais das crianças maiores também, eu pergunto, tá, quem de vocês em casa come papa de bolacha? Porque lá no curso eu digo assim, por que eu vou dar para o meu filho papa de bolacha? Claro que tem todo o contexto, né, que não deve ser ofertado, se eu não como papa de bolacha. A mesma coisa para um leite com achocolatado, para uma... papa de bolacha, eu digo maçã cozida também. Pô, a gente não come maçã cozida em casa. Nem só de maçã viverá o homem, mas de todas as outras frutas que Deus colocou na face da terra pra gente. Então não precisa a gente ir adequar e tem que... porque a bebê tem que fazer mingau, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a gente tem muitos alimentos e que a gente só ajusta a textura, né, para cada fase da criança e que ela vai conseguir ir se adaptando com aquele alimento. E aí a criança vai entrando num ciclo que a família vai começando a esconder esse alimento batido, misturado, aí ela vai sentindo aquela textura e vai dizendo assim, vocês estão tentando me enganar. Uhum. Não vou mais comer, porque assim, ela comia feijão, aí não comia legumes, então eu comecei a bater uns legumes junto. E a criança viu, porque sempre vai ficar um pedacinho ali, tá? E a criança viu ou sentiu, e ela diz assim, não como mais feijão. Ela começa a comer o arroz e sentiu um tempero, sentiu que tinha uma cenoura ralada junto, porque essa é uma técnica, né? Vamos inserir a cenoura colocando a cenoura ralada ali no arroz. Ela sentiu, ela percebeu, e ela disse, eu não quero essa cenoura. E você foi lá e deu um jeito de tentar enganar ela. Ela se sente enganada e passa ao invés de aumentar o seu repertório alimentar, passa a excluir esses alimentos e principalmente os saudáveis. E aí entra com tudo o industrializado, porque o industrializado nunca vai ter surpresa. Ela abriu o pacote e vai estar sempre igual. E o hortifruti, principalmente, ele vai mudar. Vai ter um morango que vai estar mais azedo, outro mais amargo, outro mais docinho. Vai ter a laranja vai estar num ponto de maturação diferente. O próprio bolo que eu vou fazer em casa, um dia vai sair mais fofinho, no outro dia vai sair menos, e isso passa a desconfiança. Então, parte principal do processo de ajudar essas crianças na seletividade alimentar é trazer, a retomar a confiança no processo. Quanto mais ela se sente confiante com os treinamentos ali que a gente faz nas terapias, mais a criança consegue ir retomando esse processo do repertório alimentar dela. E pensar que a criança perdeu totalmente a confiança nos pais também, né? Em quem tá servindo aquele alimento pra ela, né? Porque ela falou que ela não gostava e a pessoa tentou esconder e dar pra ela. Então, é como quando a gente leva a fazer vacina e diz não vai doer. Não é legal? Vai doer, filho, mas é preciso pro seu bem, é rapidinho, vai passar e pronto, né? Tô aqui pra te ajudar. Então a mesma coisa a comida, você esconder não é legal, né? Mas outras estratégias também que muita gente estuda e fala sobre é trazer a criança para escolher entre os alimentos que você quer que ela coma, o que mais apetece. Então, eu tenho lá cenoura, beterraba e chuchu. Filho, qual você quer? Qual deles você escolhe? Isso, às vezes, principalmente ali aos 2 anos, quando eles estão querendo escolher o que vão comer, melhora, né?
você quer uma carne de frango ou você quer uma carne de gado? Então, dar a opção de escolha, às vezes, melhora. E outra coisa também é levar a criança para a colheita, um pouco mais difícil, mas e para os preparos da cozinha, né? Sabe que agora eu tô morando numa casa, e aí a gente colocou num vaso pé de morango. Ai, que delícia. E deu morango, tá? Já deu vários morangos. Então, às vezes, se a tua criança é muito seletiva, pensar em estratégias que ela vá até o pé, que ela conheça como que é o pé da fruta, como que é o pé da ameixa, como que é o pé do morango, ela tire a frutinha. Eu tenho vários pacientes que moram no interior e como a aceitação deles a frutas e legumes é muito maior do que as crianças que moram na cidade, sabe? Eu falo da memória afetiva, né? Você tem que ter prazer em comer. E para você descobrir esse prazer de comer, você precisa estar no momento prazeroso também. Claro que com a correria do dia a dia, a gente sabe que não é todo dia que dá para fazer isso. Mas ter momentos, separar momentos para isso. Então, não mora no interior, mas tem a feira. Tem a feira, é lindo de ver sábado de manhã aquelas crianças atrás do pai, a mãe, assim, ó, e na feira, no hortifruti, assim, os comerciantes mesmo adoram que a criança vá lá e pegue uma fruta e saia comendo, porque isso é muito prazeroso. E aí, na memória afetiva, eu sempre falo assim, eu também me criei no interior. E boa parte do fato de eu ser nutricionista se dá por isso. E o quanto a minha família introduziu esses hábitos, essa memória afetiva das frutas, legumes e verduras no meu dia a dia. E hoje eu sinto muito prazer em comer um potão de alface, assim, ó, e de rúcula, e de agrião, e de vagem. E aí eu falo para as famílias Janice sobre... tá salivando, gente. Sim, verdade. Alface salivando, gente. Eu salivo. Eu realmente digo assim, tô com vontade de comer um brócolis. Só que assim, entre você ver uma laranja numa fruteira, você desperta uma sensação, né, Lu? Agora, para mim, ver um pé carregado de laranja é outros 500. Então, parte muito disso quando a gente fala em envolver a criança no processo, está envolvido com essa memória afetiva. E a gente precisa, enquanto pais, baixar a expectativa, porque não é porque ele escolheu entre a beterraba e o chuchu, ele escolheu a beterraba, que ele vai comer. Mas eu fui colher, eu fui plantar, mas ele ainda não está pronto, talvez, para levar à boca. Mas isso já faz parte do processo, das etapas do comer. Mas a justificativa que a correria do dia a dia não propiciou da gente estimular a criança não pode existir na maternidade, na paternidade. Correria é hoje para todo mundo. Antes, como já tenho alguns 18 anos de formação, eu escutava muito isso e ainda com a justificativa, tipo, não, quando você tiver filho, hoje eu tenho 2. E aí hoje eu posso falar com toda a propriedade do mundo. Nem sempre eu tenho tempo, mas eu arrumo um jeito e estratégia para inserir elas na alimentação. Seja aí no supermercado, pega 2 beterraba, pega 1 pepino, pega 5 laranjas. Às vezes veio meio podre as laranjas, mas faz parte do processo delas se sentirem incluídas. Hoje mesmo minha filha estava preparando a cenoura na hora do almoço. Cada uma preparou de um jeito a cenoura delas e todo mundo comeu. Também eu não vou deixar elas prepararem e jogar a comida que elas prepararam fora. Nem se for provar, mas também existe o processo de eu falar para a criança que eu não gosto daquele alimento. Afinal, existem alimentos que eu também não como, assim como vocês, e tá tudo bem. A criança precisa entender que quando ela vai experimentar, e se ela não gostar, tá tudo bem ela falar sobre isso. Porque tem crianças também que não se posicionam porque não quer desagradar as pessoas ao redor. Então, se eu me posicionar, se eu experimentar e falar que eu não gostei, eu vou decepcionar a minha mãe. Então, é melhor eu não experimentar. Então, acontece muito esse processo também, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, a alimentação é um processo de conexão. Conexão da criança com o alimento e conexão da criança com os pais. Então, gente, eu acho que o principal, assim, que fica, né, de tudo isso que a gente falou, é focar muito na questão da introdução alimentar,
né? Que a seletividade, ela já começa lá na introdução alimentar. Então, ter uma boa introdução alimentar. E quando chegar na fase da seletividade, acalmar seu coração, a criança vai comer menos mesmo, não cair na tentação da barganha e da troca do alimento saudável pelo não saudável, procurar sempre ter apenas alimentos saudáveis em casa. Você não precisa ter aquela gaveta lá com chocolate, biscoito, salgadinho. Gente, isso não é bom nem para adulto, então para criança nem se fala, né? E não forçar a criança a comer, insistir e forçar também não é o caminho, né? Eu queria dar uma dica também, porque sobre a questão do comer, do provar, a nossa expectativa é sempre que eu vou dar, a criança tem que pôr na boca e ela já tem que me dizer se gostou ou não. Só que para a gente aprender a comer um alimento novo, a gente passa por várias etapas. Elas, bem divididas, são 32, né? Só que são 5 principais antes de chegar no comer. E aí, eu sempre coloco para a família como o exemplo para a família também. Então, eu peço lá para a família, qual alimento você não gosta de comer? Porque aí a gente vai fazendo essa associação. Quais são essas 5 etapas do comer? Primeiro é tolerar. Tolerar que você esteja com esse alimento perto de você. Muita gente diz, eu não gosto do cheiro de tal alimento. E a gente não respeita. Por que com a criança a gente não vai aceitar? Se a criança não tolera que aquele alimento esteja perto dela, como é que vai entrar dentro da boca? Né? A partir do momento que essa criança começou a tolerar, ela vai começar a interagir, ou seja, ela vai começar a olhar aquele alimento e a partir desse olhar, dessa interação, ela vai fazendo as associações que ela teve já na cabeça, se foram associações positivas ou negativas, com a aparência, a textura, né? E a terceira etapa é o cheiro. Então, também aquele cheiro me traz memórias positivas ou negativas, ou neutras, tá? Depois do processo de cheirar, vem a etapa maior, que é o tocar. Então, quando a gente fala que a criança pode ir lá na feira, pode fazer a compra, pode pegar para nós, ajudar no preparo, ela está tocando. E esse tocar vai passar uma informação sensorial de segurança e que ela pode levar esse alimento à boca, o quanto que ela tem que morder, o quanto que ela tem que mastigar, juntando com o cheiro, é a integração literal de todos os nossos sentidos. E aí entra a 5ª etapa, que é o provar. Só que o provar, a expectativa nossa é que a gente coloque um pedaço grande e coma e nossa, que delícia. Mas se a criança começou a tocar, começou a dar um beijinho, deu uma lambida de leve, ela já começou a etapa do provar. Ela já começou a conhecer esse alimento. Então, eu sempre dou exemplo para os pais, assim, porque eu acho que uma coisa que é a unanimidade entre todos da nossa cultura, né, ocidental é não comer insetos. Mas na Ásia, Europa, algumas partes da Europa, tem a cultura de se comer insetos. E aí eu digo para os pais assim, ó, faz de conta que você precisa provar uma ruga, uma barata. Chega perto dessa barata para você comer. Chega perto dessa ruga. Você fica angustiado, mas você precisa comer. Você vai pegar, você vai sentir o cheiro, você vai olhar com cara de nojo. Então, se o seu filho está fazendo cara de nojo para comida, não se preocupe, faz parte do aprendizado de comer aquele alimento. E aí você vai pegar essa ruga, você não vai colocar ela inteira dentro da tua boca. Você vai dar uma mordidinha no cantinho da boca. E aí você vai começar a fazer alguma associação. Eu sempre falo para os pais assim, que na minha opinião, eu nunca comi barata também, nenhum inseto, tá? Mas eu vejo, visualmente, eu vejo na TV, aquela aranha, aquele escorpião, aquela barata, parece bem sequinho. Pra mim, deve ser como comer lambari. Que é sequinho, é crocante, você só morde e faz creque, creque, creque. Não tem gosto de nada. Deve ser isso. Só que a nossa... Exato, só da fritura. Mas a nossa associação é o quê? Que eu vou morder aquela barata, ela vai fazer... Tipo o esmagado
quando você mata a barata, que aquilo vai entrar na tua boca e tu tá já pensando em todo o contexto da barata. Então, quando o seu filho chegar perto de um brócolis, de uma fruta que ele ainda não come e que ele fizer nojo, não cria expectativa. Deixa, ele vai colocar um pedaço na boca e tu continua a vida. E assim ele vai se aproximando cada vez mais desse alimento. Até das comemorações, né? Eu brinco com as mães que elas estão proibidas de comemorar quando as crianças comem alguma coisa que não comia. Fala, faça cara de paisagem e finja que tá tudo ok, que é tudo normal. Comemora por dentro, mas não mostra que... Segue a vida. Até porque, assim, ó, Janice falou das memórias afetivas, Kaline falou sobre as vovós. As memórias afetivas estão ligadas ao quê? Ao doce, né, socialmente. Então, a gente ensina errado. Eu nunca vi uma avó chegar, olha aqui, trouxe uma maçãzinha pra você, trouxe um brócolis. É raro essa realidade, né, de Por que não a gente conscientização. começar a mudar isso? Tanto que a minha dica para as vós, eu também amo vocês, as avós, a minha dica é, a gente vai conduzir, porque é legal ter um doce também, é gostoso, faz parte da vida da gente, mas vai ter o dia e a hora correta de comer o doce, o dia da semana, tá? Não é todo dia. Então, é o dia da semana. E aí, nos outros dias que vocês querem participar, pô, faz a função da avó, vai lá, faz um bolo com o seu neto, ajuda a preparar a comida, ajuda a pedir para preparar o feijão, para temperar a salada, para ir na horta buscar, colher, ou para ir na feira, para ir no mercado, para a gente distrair, passar longe daquelas prateleiras que é cheia de ultraprocessados, e vai pro hortifruti. Eu sempre falo que, às vezes, as vós querem comprar alguma coisa no mercado porque não tiveram na sua infância, né? O Danoninho é uma forte, assim, as vós compram um Danoninho porque acham que, é muito bom, né? Eu falo, mas então compra uma fruta mais cara. Compra, tipo, uma fruta importada, né? Uma fruta mais cara. Uma pitaia. E sabe que o meu filho, uma vez, a minha mãe, ela, assim, é bem de fazer comida, assim, né? Tudo, dá tudo que o neto quer, né? Mãe, te amo. Aí, uma vez, ela falou assim, meu filho ia lá na casa dela. E ela falou, então tá, Vicente, escolhe uma coisa bem gostosa, a coisa que tu mais gosta, assim, que a vovó vai fazer tudo de comida que tu quiser, me fala. E ele começou a pensar, mas ele era um toco. Pode ser uma pera. Ai, que delícia! sonho! E aí ela, uma pera? E ele, sim, uma pera! As pessoas não estão acostumadas. A minha filha mais velha, de 6 anos, você perguntou o que ela mais gosta de comer, ela fala que é tomate. E às vezes os amiguinhos rindo dela, tipo, como tomate? Mas realmente, ela adora tomate. E também, assim, a gente, por exemplo, o meu filho, a memória alimentar que ele mais tem da minha mãe e que ele mais pede pra ela fazer é feijão. Tipo, ele gosta do feijão dela, então ele pede pra ela fazer feijão e arroz. E que é melhor que isso? Nossa, é perfeito, porque daí a avó tá participando, tá agradando o neto, tá trazendo um alimento saudável e ainda tá ajudando a mãe que na correria não pra cozinhar feijão é demorado e daí tá lá, tá pronto, tá Então ótimo. não precisa ser uma porcaria. A avó não precisa dar amor com uma porcaria. Pode ser uma outra comida saudável, uma fruta diferente que ele não tem todo dia. A construção da memória afetiva. Eu sou a terceira filha eu sou a mais nova de 3 filhos da minha mãe. E aí eu sempre falo assim, ó, eu ficava sempre junto com ela. E aí ela ia, principalmente perto do almoço e tudo mais. E aí ela ia fazer o almoço e eu tava ali perto dela. Porque criança é assim, criança quer estar junto. E aí, perto do almoço, o que todo mundo faz? Não é nem só criança, todo mundo. Tô com fome. Se você direcionar uma bolacha, um iogurte, um bolo, acabou o apetite. O que a minha mãe sabiamente fazia? O legume, a salada que ela estava organizando, ela me dava um pedaço. Então, ela pegava o tomate, eu amo tomate com sal, pode ser até sem sal hoje em dia. Ela me dava os talinhos da alface. Eu só acho que uma das poucas pessoas no mundo que ama caroço de repolho. Ela picava o repolho e me dava o toquinho para mim comer. Eu amo comer cenoura, uma crua, assim, né? Por quê? Porque daí ela ia ralar a cenoura, ela me dava um toquinho para mim ir comendo. E assim eu criei essa memória afetiva de comer, e realmente esses alimentos, eles fazem falta no meu dia a dia hoje, porque todo foi essa construção
ao longo da vida. Então, tudo são escolhas. E o que você vai conduzir, né? Isso aí. E essa orientação dos alimentos ali antes de terminar o almoço, não somente para comer, mas a criança não tem... As estratégias atuais enquanto a mamãe prepara, você assiste TV. Não precisa ser isso. Dá uma panela pra criança, dá um pedacinho de cenoura, dá um tantinho de macarrão lá. Se ela comer, tá tudo bem, né? Se não Ela comer, só quer também estar tá junto, tudo bem. né? Ela vai estar ali participando do momento do preparo e sendo realmente estimulada. Meninas, encerrando então, vou agradecer muito a presença de vocês. Gente, aproveitem, assistam e revisem esse podcast. Tem dicas valiosas aí sobre a seletividade alimentar. E lembrem sempre que a seletividade alimentar começa lá, ó, na introdução alimentar. Isso aí. E é um processo de conexão, criança, alimento e paz. Obrigada. Busquem ajuda, estamos aí para ajudar vocês. Obrigada.